Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Tenho 31 anos. Sou formado em Educação Física, professor de Araruama em Maricá, autista com hiperfoco em Fluminense e Titanic, um apaixonado pela leitura bíblica. Vamos para a nossa devocional de hoje do livro Priorize Deus. Dia 91. Coloque tudo nas mãos de Jesus. O Novo Testamento conta uma história muito interessante que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes que um rapaz havia colocado à sua disposição para alimentar uma grande multidão. João, capítulo 6. Vamos ler aqui. João, capítulo 6. Vamos ler aqui. João, capítulo 6. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão serão suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Faça com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E, quando já estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, e sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir, com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Muitos questionaram como seria possível alimentar tantas pessoas com tão pouco. Isso ainda acontece em nossos dias. Muitas vezes ficamos tão preocupados com a demanda que não olhamos para quem pode suprir todas as coisas. O menino que entregou os poucos pães e peixes nas mãos de Jesus nos ensina algo muito valioso. Quando colocamos tudo nas mãos da pessoa certa, os problemas se dissolvem e as circunstâncias mudam. Portanto, ponha tudo nas mãos de Jesus. Pode ser que você esteja preocupado com alguma coisa, mas isso é porque ela ainda está nas suas mãos. Tudo que você precisa fazer é colocá-la nas mãos de Jesus. Ele providenciará uma explicação e trará a solução. O que você tem é pouco, tendo em vista tudo de que precisa, mas na mão de Jesus será suficiente para que o milagre aconteça. Crê e você se surpreenderá com o que Jesus fará com o que você confiou e entregou a Ele. Os problemas se dissolvem às mãos da pessoa certa. Qual é o problema que você precisa entregar hoje às mãos de Jesus? Leitura bíblica, 1 Samuel 28 a 31. 1 Samuel 28. 1 Samuel capítulo 28. E aconteceu o quê? Naqueles dias, os filisteus reuniram seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aques disse a Davi: Fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e os seus homens. Então Davi disse a Aques: Assim você saberá o quanto seu servo pode fazer. Aques respondeu: Por isso você será meu guarda pessoal para sempre. Samuel já havia morrido e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por senhor, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: Procure uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: Há uma mulher em Edor que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de 2 homens. Chegou de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: Peço que você adivinhe para mim pela necromancia
e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: sabe muito bem o que Saul fez. Eliminou da terra os médios e adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: não certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Então a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas ele disse à mulher: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus subindo da terra. Ele perguntou: como é a sua figura? Ela respondeu: bem subido um ancião está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: por que você foi me perturbar, fazendo-me subir? Então Saul disse: é que eu estou muito angustiado porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se afastou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei para que você me revele o que devo fazer. Então Samuel disse: por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim. Rasgou das suas mãos o reino e o deu a alguém outro, que é Davi. Você não deu viso à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. De repente, Saul caiu estendido no chão e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe as forças porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher se aproximou de Saul e, vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele: veja, esta sua serva deu ouvidos à sua voz. Arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então agora é essa vez de ouvir as palavras desta sua serva. Desde que eu traga um pouco de comida, coma para que o Senhor tenha força para seguir o seu caminho. Porém ele recusou, dizendo: não vou comer. Mas seus servos e a mulher insistiram, e então ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro gordo, que ela se apressou em matar. Pegou também farinha, amassou-a e fez alguns pães sem fermento. E trouxe comida a Saul, os seus servos, e eles comeram. Depois se levantaram e foram embora naquela mesma noite. 1 Samuel, capítulo 29. Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeca, enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e seus homens iam com Aques na retaguarda. Então os chefes dos filisteus perguntaram: o que esses hebreus estão fazendo aqui? Aques respondeu: não é este Davi, servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos? E desde que desertou e passou para o meu lado, até o dia de hoje não encontrei nada de errado nele. Porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aques e lhe disseram: mande este homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se conciliaria com seu senhor? Não seria, por acaso, com as cabeças destes homens? E não é este aquele Davi de quem cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aques chamou Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, você é um homem correto, e me parece bem que você tome parte comigo nesta campanha. Porque eu não encontrei nenhum mal em você desde o dia em que você veio para junto de mim até o dia de hoje. Mas os governantes não se agradaram de você. Portanto, agora volte e vá em paz, para que você não desagrade aos governantes dos filisteus. Todavia disse Aques: mas o que foi que eu fiz? Ou o que você encontrou de errado nesse seu servo, desde o dia em que entrei para o seu serviço até hoje, para que eu não possa lutar com os inimigos do rei, meu senhor? Aques respondeu: eu sei que aos meus alvos é bom como um anjo de Deus. Mas os comandantes filisteus disseram: ele não deve ir conosco à batalha. Portanto, levante-se amanhã de madrugada com seus servos que vieram com você, e ao se levantarem, ao que amanhecer, vão embora daqui. Então Davi se levantou de madrugada, ele e os seus homens, para lutar até os filisteus, e os filisteus foram para Jezreel. 1 Samuel capítulo 30. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Então somente levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar.
Também as 2 mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se animou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Bezor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas os anjos ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Bezor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças. Havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi perguntou: de quem você é e de onde você vem? O outro egípcio respondeu: sou servo de uma malequita e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim, Davi salvou tudo o que os amalequitas haviam levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi, e disseram: este é o despojo de Davi. Quando Davi se aproximou dos 200 homens que, de tão cansados que estavam, não o puderam seguir, ficaram no ribeiro de Bezor, e disseram encontro de Davi, e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos, dentre os homens que tinham ido com Davi, disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Cada um leve a sua mulher e os seus filhos e se vai embora. Porém Davi disse: meus irmãos, não façam isto com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvido nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Ele enviou este presente aos anciãos de Betel, de Ramote, do Negueb, de Jati, de Aroé, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, da cidade dos Jeramelitas e dos Queneus, de Orma, de Borazã, de Atasse, de Hebron e de todo lugar em que Davi tinha passado ele e os seus homens. 1 Samuel, capítulo 31. Os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus seguiram de pé Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquezua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre essa espada e morreu com ele. E assim morreram justamente naquele dia Saul, seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados. Com os homens de Israel, que estavam no outro lado do vale e no outro lado do Jordão, viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram a cidade e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. E aconteceu que no dia seguinte,
Quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo a fixaram na muralha de Bet-Sean. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam com toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de Bet-Sean e os levaram a Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes. Desculpa. E jejuaram 7 dias. Sendo de pai de mais de divisões 10, porque a dentista a tua opção ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, você paga para gerar o futuro dos corações. Precisamos colocar em prática o que devemos aprender, que esteja conosco durante todo esse dia. Tem me levando em segurança até Maricá, que lá eu posso passar uma tarde agradável de educação física, que só não venham se divertir comigo e que eles venham aprender um pouco mais de educação física. E que não deixe machuque, segue todos os funcionários da CEBIAS, secretaria, direção, orientação, psicólogo, enfermeiro, assistente social, limpeza, cozinha, orientação, professores, estagiários, mediadores, portaria, tudo faz parte do organograma do CEBIAS, da Luz Tomé, desculpa. Que eles venham ter um dia agradável e que eles possam acender aos teus pés. Vai Deus, Senhor Jesus. Amém. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, escute os comentários de oração, gostar muito de orar com você e por você. Valeu, tchau, tchau, fui, valeu.